Boa noite, Claudinha. Como é bom ter você Boa aqui, amiga. E num tema tão especial que a gente selecionou, né, com muito carinho. A gente não. Eu digo que o Senhor colocou no nosso coração de hoje trazer, né? Então, Creio. pessoal, né, a gente quer informar para todos que o tema de hoje a gente vai levar a palavra falando um pouco mais sobre religiosidade e alegria. Então, a gente vai debater algumas coisas que aconteceram com a gente, que são nossas próprias experiências com o Senhor, para quem sabe acrescentar na sua vida, na vida de quem está nos assistindo. Então, Claudinha, a gente viveu recentemente, né, episódios aí sobre a influência da religiosidade na nossa vida. Então, eu queria que você debatesse um pouco como foi isso, como é que você viveu isso e que aprendizados Deus tocou no seu coração para a gente transmitir aí para as outras pessoas. Ô, minha amiga, primeiro eu quero agradecer mais uma vez estar aqui com você, agradecer ao Senhor por essa Amém. bênção, né, de poder estar levando o nome dele, nossas experiências. Amém. Nosso encontro foi um encontro de Deus mesmo, e até então a gente não separou mais, porque Exato. Deus que fez aquele encontro naquele dia na igreja e continua fazendo, né? Com certeza. Só Então, formalizando, né? é, E recomprovando tudo. Graças a Deus. exatamente. E foi, assim, um encontro muito especial e está sendo, porque justamente por isso. Porque a gente vive as situações, as circunstâncias e os desafios da caminhada de fé. Amém. Nos mesmos momentos, né? Exato. Em circunstâncias diferentes, mas a mesma situação, né? Perfeito. Perfeito. Então, eu acho que é realmente uma coisa que a gente tem trocado e acrescentado muito. Eu espero que seja assim, Com para que a gente possa, como você disse, né, colaborar para a caminhada das pessoas que estão nos assistindo. Não é uma caminhada fácil, é uma caminhada de renúncias, mas é uma caminhada simples. Deus é simples. Perfeito. Então, a gente tende a dificultar esse acesso, né, nosso com Deus. E eu acho que tem pessoas na nossa caminhada que também, involuntariamente ou até através do inimigo, dificulta essa caminhada. E às vezes é preciso a gente compartilhar como a gente faz para a gente lembrar que Deus é simples. A gente precisa sempre lembrar que a nossa conexão com Ele independe de pessoas, independe de rituais, né? Precisamos, sim, ter muita disciplina para que todo dia a gente tenha intimidade com o Senhor, que possa ter essa conexão cada vez mais próxima. Mas nada pode ser mais importante do que o nosso momento de oração e a nossa conexão. Amém. Seja ela através da palavra de Deus. Óbvio que é muito importante você você ir para a igreja, né, para poder você louvar, para você ter a comunhão com os irmãos. Mas tudo parte de você com Deus. Perfeito. Então, eu, assim como você, vivi experiência recente que me fez duvidar da minha fé, assim. E foi muito ruim. Foi muito triste. E aí tirou a minha alegria de servir ao Senhor. Perfeito. Então, eu acho que esse resgate eu consegui graças a pessoas que estavam na mesma resgate Sintonia, que o meu, né? como você. E Deus coloca as pessoas para lembrar quem nós somos, né, nele. Perfeito. Lembrar que você tá suscetível a muita coisa, mas Ele quem te fez assim. Óbvio, gente, que os pecados, existem os pecados, né, que você tem que estar atento para você não cair. Vigiar né, e orar. Vigiar e orai. Óbvio que tem lá na Bíblia os mandamentos que a gente não pode deixar de seguir. Mas, além disso, a alegria e o entusiasmo e a forma como Deus te usa é única e exclusiva, não é um padrão, não é o que os outros determinam que vai ser para a sua vida, né? Não é... Eu não nasci numa família evangélica. Então, muitas coisas que eu vivi, eu enxergo de uma forma diferente das pessoas que nasceram no berço evangélico. E muitos desafios que eu enfrento na minha vida, porque minha trajetória é diferente da sua, que é diferente das outras pessoas, me fizeram ter experiências diferentes
E posicionamentos hoje que eu preciso ter, que as pessoas que convivem muito com os evangélicos não precisam ter alguns desafios. Então, assim, Deus sabe como usa cada um, né? E ele não quer te transformar num padrão. Ele quer que você utilize dos seus dons para levar o nome dele adiante. Com certeza, né? amiga. Até porque aqui eu quero destacar que tem na palavra, né? Que os dons do Espírito são a amabilidade, a nobreza, né? A bondade. Então, quando você sai de qualquer coisa dentro disso, você já não está se utilizando de um dos frutos do próprio Espírito. Exatamente. E aqui, acho que como você bem trouxe, você não deve ser convencido pelos homens, mas o convencimento vem do Espírito Santo. A nossa transformação, ela veio não quando outras pessoas nos apontaram o dedo para falar faça isso ou faça aquilo, mas sim quando Deus nos tocou e nos transformou e nos convenceu. Então, o problema é quando essa transformação, esse controle está nas mãos dos homens, sejam eles quem forem, porque não é uma questão de status, não é uma questão de cargo, né? Acho que isso o nosso bispo, o Bruno Brito, ele frisa muito, né? Tenha o seu momento de intimidade com Deus, tenha o seu momento de secreto, não dependa de um pastor, não dependa, e seja lá qual for a religião, não dependa, não terceirize a relação com Deus, porque a sua relação com Deus, a mais importante, é a sua com o Senhor no secreto, porque tem um louvor que ele fala, inclusive, não é sobre religiosidade, é sobre intimidade. Eu acho que foi isso que mais tocou a gente e isso que fez esse ponto de virada, da gente entender, né? Nós duas no mesmo momento, que não foi coincidência, a gente frisa isso, né? De entender que o nosso brilho estava se apagando. Eu comecei a ouvir das outras pessoas, né? Dos meus familiares, dos meus amigos, do meu chefe, que tinha alguma coisa diferente, né? Que eu estava como se eu tivesse apagada. E, na verdade, eu achava que estava tudo bem. Mas não, porque eu estava ouvindo uma pessoa que, para mim, não estava sendo guiada pelo Espírito Santo. Hoje, com clareza, eu consigo ver isso. Mas isso também foi responsabilidade minha. A gente não deve se vitimizar nesse processo. Sim. Acho que tudo isso é utilizado, né? Assim como tem lá na palavra em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até esse episódio que a gente está vivendo está trazendo a gente aqui para olhar para as pessoas e falar: se em algum momento da sua vida você se afastou do Senhor, você se afastou de Deus por conta de outras pessoas, lembre-se, essas pessoas são tão falhas quanto você. Seja elas quem forem, estejam elas em que cargo estiverem, mas ninguém tem o poder de te afastar do Senhor, porque Ele é um Pai amoroso, Ele tem grandes planos para você. Assim como tem lá na palavra, em Jeremias 29:11, só eu sei os planos que tenho para você, planos para prosperar e não para lhes causar danos, planos para te dar esperança e um futuro. Então, Ele é bom. E eu acho que relembrar isso, né, amiga? Trazer esse amor, né? Estar próximo desse cuidado com o Senhor é fundamental. É fundamental. Sabe, Paulinha, eu fico pensando, às vezes a gente também deposita no outro. Perfeito. A gente dá uma credibilidade para o outro, né? E quando, na verdade, só o Senhor sabe quem você é, e, né, como Ele te fez. Exato. E no mais, a gente não tem que dar esse poder para ninguém, né? Perfeito, amiga. Então, esse processo foi bom também para eu entender dessa forma. Perfeito. Porque quando a gente tem esse encontro com Deus, a gente tem tanta certeza que Ele nos chamou, né? Perfeito. Eu tive muita certeza, meu Deus, que maravilhoso, que eu queria que todo mundo vivesse o que eu estava vivendo, né? E aí, de certa forma, eu acreditei para pessoas que estavam acima de mim, assim, alguma espécie de... Como se eu precisasse dessa confirmação. Perfeito. Quando, na verdade, eu não preciso dessas pessoas. É Deus quem me chamou, é Ele, né? Perfeito. Então, nem eu tenho que dar esse poder, nem as pessoas têm que ter esse poder sobre mim.
Perfeito. né? Perfeito, amiga. Então, a gente não importa se você que deu ou a pessoa que fez, que tentou te controlar, te manipular de alguma forma, não importa, porque, como você falou, eles são tão pecadores quanto nós somos, Uhum. né? E estamos todos nessa caminhada. Estamos todos sujeitos a isso, Sujeitos né? a isso. A gente vê diferentes líderes religiosos caindo e as pessoas apontando o dedo, mas tem na palavra, inclusive, né? Em Mateus 7, 3, 5, fala: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho para que possa ver claramente e depois tire o cisco do olho do seu irmão. Exato. Então, quantas vezes eu tô apontando o erro do outro, mas eu não tô vendo a própria trave que tem no meu olho? Porque até a fins comparativos, se tem uma trave no meu olho, significa que é maior do que um cisco. É. Então, muitas vezes, a minha arrogância, o meu orgulho, né, a minha prepotência, ela me coloca em lugares que estão muito afastados do Senhor. Jesus, ele veio, a principal mensagem, acho que o principal ato de Jesus é o amor, é a humildade, é servir uns aos outros, né? O primeiro será aquele que serve mais, né? Então, eu acho que a gente não pode desconectar essas coisas. Mas é porque dói, né, Paulinha? Às vezes, quando a gente é ferido, dói muito. Sim, sim. E com aí, certeza. quando você tem boas intenções, quando foi por amor de servir, né? Como você falou, por generosidade, dói. E aí essa dor, às vezes, demora. Não é uma coisa... Tem um tempo para curar, né? Não É um processo. É um processo. Perfeito. Então, também é necessário. Também tá tudo bem você não querer resolver agora. A dor de cada um é diferente. Perfeito. Né? Então, não é que você vai... eu vou ficar, sei lá, o resto da vida com essa dor. Não é, mas cada um tem um tempo. Perfeito. E é preciso respeitar a ferida de cada um também. Porque senão... você não respeita o tempo das coisas, porque isso também é aprendizado, né? Perfeito, com certeza. Então, é necessário a gente viver a dor e entender, se curar e depois... E eu acho que o principal, Claudinha, que você está trazendo é que é muito importante a gente se curar, porque a gente só consegue ser a cura na vida de alguém depois que a gente está curado. Sim. Porque pessoas feridas, elas machucam outras pessoas. Exatamente. E pessoas curadas, elas conseguem levar amor às outras pessoas. Exatamente. Cada um só consegue depositar aquilo que o seu coração está cheio. Se eu estou cheio de feridas, é isso que eu vou depositar no outro. Mas se eu estou cheio de amor, se eu estou cheio de alegria, se eu estou cheia dos dons do Espírito, é isso que eu consigo transferir também. E eu acho que o mais importante é a gente ter essa congruência, né? Sim. Jesus fala na palavra, ide e pregue o evangelho, mas antes do ide, tem o vinde. Então, a gente precisa ir até o Senhor. A gente precisa se nutrir dessa fonte, se curar e aí depois ir, né? E esse é o eterno processo. Às vezes eu me curei numa área e você está se curando nessa área. Às vezes você já está curada na outra que eu ainda estou me curando. E a beleza é como você falou, cada um é único e cada um é usado pelo Senhor em uma área. Muitas vezes ele fala, né? Na palavra mesmo diz, todos somos um só corpo. A igreja é um só corpo, né? O que é mais importante, o olho ou o ouvido? Não existe. Todos são complementares. Sim. Então, eu estava ouvindo recentemente essa palavra sobre a complementariedade, né? A gente não está falando sobre relações iguais, que somos todos a mesma parte ali. Não, cada um tem os seus dons, cada um tem um projeto, um propósito ao qual Deus confiou. Sim. E a gente precisa entregar isso ao bom autor, né? Eu só confio no próximo capítulo da minha vida porque eu conheço o autor. E quanto mais eu conheço a palavra, mais eu firmo a minha vida nele. E eu acho que isso que nos cura, né? Exatamente. Eu estava lendo uma coisa hoje que é muito maravilhoso. Em Tessalonicenses, que diz assim, a gente precisa ter certeza do futuro. Sim. E o futuro é que Deus pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 hora, pode ser que ele vai voltar, né? Sim. E que de repente a gente vai se encontrar com ele. Então, essa certeza desse futuro é o que nos faz caminhar na palavra. Sim. Né? Perfeito. E que a gente possa, nessa caminhada, poder ser cura, como você falou, para as outras pessoas. Amém. Mas que também a gente possa usar do dom que ele nos deu. Perfeito, amém. Para mostrar que ele
pode transformar as vidas das pessoas, Amém. né? Uhum. Então, é muito sério isso. É uma coisa que a gente tem que sempre ter muito em mente. O nosso papel, Perfeito. né? O que ele depositou em cada um de nós. E a nossa responsabilidade, E a nossa responsabilidade né? sobre isso. Eu acho que muitas pessoas, elas não têm noção do tamanho da responsabilidade delas. E por isso, elas acabam utilizando os dons do Espírito, ou algumas vezes os cargos que elas têm, para ferir outras pessoas, Sim. por conta de egoísmo, por conta do ego, Vaidade. ou por conta de outras coisas, a vaidade, o orgulho, enfim. A gente não está aqui para apontar isso. Eu acho que o principal é a gente mostrar o tamanho da nossa responsabilidade Sim. em ser aquilo que Deus espera da gente que está na palavra, Sim. em ser humilde, em ajudar, em dar amor, em exortar também em alguns momentos, mas o exortar pelo que Deus espera de nós e não pela mão do homem, por um controle do homem, porque mais uma vez, quem convence é o Espírito É o Santo. Espírito Santo. É isso. Eu acho que, às vezes, a imaturidade também vai em todas as áreas, né? A gente, Perfeito. como você no seu trabalho, no seu ambiente de trabalho, você não já errou Perfeito. Ah, que você era imatura? Erro todos os dias. Todos os dias a gente erra, né? Exatamente. Então, todo mundo está suscetível a errar, a ferir alguém, né? Sim. Então, Inclusive assim, nós mesmas, inclusive né? nós. Exato. Então, eu acho que a gente tem que ter também maturidade de entender isso e perdoar e seguir. Porque Deus está esperando a gente seguir com o nosso poder, né? Que Ele está nos dando. Perfeito, Claudinha. E agora a gente falou, né, muito sobre esse processo de ferida, né, de pessoas que em algum momento, pela religiosidade, nos afastaram do Senhor, né, tiraram esse brilho e essa alegria. Mas como foi a retomada da alegria? Como foi voltar, né, a servir ao Senhor? Inclusive, a gente está aqui hoje, né, de volta com o nosso podcast, porque a gente entendeu que era o nosso tempo juntas, de volta, de seguir no nosso propósito, de estar alinhada com a nossa missão e de servir ao Senhor dessa forma. Como é que você pode trazer, inclusive para quem está ouvindo, que pode estar afastado, que por algum motivo, né, ou por questões de religiosidade realmente, por conta de um conjunto de dogmas, de regras, se afastaram de Deus, para que a gente possa, juntas, né, trazer de volta. Eu acho que é um resgate profundo, né? É você lembrar o porquê que você começou a sua caminhada, por que Ele te chamou, para que Ele te chamou, né? No meu caso, pessoalmente, eu vivo muito para minha família, assim, né? Então, eu tenho muita coisa para fazer na minha família ainda. Então, eu tenho desejos, eu espero que Jesus toque no coração dos meus familiares e das pessoas que estão ao meu redor, que transforme vidas, que realize sonhos. Então, eu fui muito, né, por conta disso, sabe? O que eu quero ainda? O que eu sonho com Deus? Quais são os meus sonhos? E Deus coloca as pessoas exatas para te lembrar quem você é. Né? Você bota você no lugar certo para resgatar a sua alegria, para dizer, gente, tá vendo? Eu não estava errada. Aquilo não era meu. Tem algum fato, Claudinha, assim, que aconteceu? Porque eu lembro de uma cena que eu vou falar aqui, exatamente do momento que Deus me pegou lá e me puxou, eu entendi. Mas, assim, teve algum momento que foi essa chave de virada entre você perceber que era religiosidade e voltar, digamos que, para sua alegria? Eu acho que foi exatamente o que passou por você, como você. Eu comecei a me sentir muito triste. Perfeito. Eu estava... alguma coisa estava errada. E aí eu não sei exatamente o que de fato aconteceu. Nem eu quero saber o que de fato aconteceu. Mas eu sabia que alguma coisa estava errada. E aí eu pedi muito, me conectei muito com Deus. Falei, meu Deus, me mostre o que está acontecendo. Sim. E aí ele vai revelando, né? E aí foi muito bom, porque ao mesmo tempo que ele ia revelando, ele ia me mostrando exatamente, Paulinha, o que eu não deveria mais fazer. Perfeito. Onde eu não deveria mais estar, né? E não é que eu estivesse fazendo nada de errado, tá? Eu não estava em pecado, eu não estava assim... Claro. Mas o porquê que minha alegria estava sendo... Usurpada ali em algum usurpada, o momento. porquê daquilo, sabe? E eu precisava resgatar aquilo. Ele queria que eu resgatasse aquilo. Sim. Então, ele foi me mostrando aonde eu não deveria estar e aonde eu deveria estar. Perfeito. Então, foi muito direcionamento dele. Perfeito. E aí veio o resgate, o porquê que eu...
E aí eu falei, gente, mas a minha alegria, o meu ânimo, é tudo que eu tenho. É o Senhor. É o de melhor, De né? melhor. Eu acho que aqui até vale frisar, né? Nós duas, como baianas, eu acho que sempre é uma coisa que as pessoas falam, né? Da energia, do jeito mais acolhedor, Exatamente. do sorriso. E tem quem se tiram... incomode com isso, Sim. tá? Sim. Tem quem se incomode com Sim. isso. Mas daí eu A não gente posso sabe. mudar. A gente sabe. Mas daí eu não posso mudar. Então, ele foi me mostrando isso. Você não vai conseguir ser diferente. E você não deve mudar, porque isso foi um dom dele. É uma forma que muitas vezes, vai chegar nas outras pessoas com seu brilho próprio. Porque se as outras pessoas tentam te moldar a um padrão, tentam te colocar numa caixinha, você deixa de ser você. Exatamente. Você perde a sua essência. Eu acho que essa foi a palavra para mim. Volte para a sua essência. Exatamente. Né? Volte para você. Porque quando eu lembrava, eu falava, cara, todo mundo me conhece pela minha energia. Se eu pegar os feedbacks dos meus clientes, eles falam muito sobre a minha energia, das minhas amigas sobre a disposição, sobre a empolgação. E quando eu me vi em um momento distinto disso, eu estava super empolgada com as minhas amigas, eu fui para viagem, foi no momento, quando eu cheguei na Itália, né, que eu estava sozinha, foi o momento da viagem que eu fiz sozinha, tocou uma música específica, juro pra você. E assim, essa música foi, eu nem lembro agora. Ai, amiga, comigo não teve uma coisa, não. É isso, por isso que eu lembro uma coisa específica. Eu não vou lembrar que música foi, mas eu lembro que eram trechos da música que ia falando, né, sobre você ser quem você é, volte pra mim. E aí eu lembrei dessa passagem sobre os dons do Espírito. E eu falei, cara, um dos dons do Espírito é o amor. É a alegria. Por que me roubaram isso? Porque estavam indo no meu Instagram falando, você não pode usar isso, você deve se vestir de tal forma, você deve agir de tal forma. E eu estava deixando tudo isso me guiar. Não, peraí. Não é sobre um conjunto de regras. A gente pode e deve ser transformado, sim. Porque quando nós somos tocadas pelo Espírito Santo, a gente muda. Eu sei que o Senhor me tirou de alguns lugares, me tirou de algumas mesas, mas foi quando isso foi natural para mim. Foi quando foi uma decisão minha e não de outra pessoa. Ah, Paulinha, mas a gente não tem que ouvir, né, alguém que vai nos aconselhar, algum pastor que vai nos direcionar? Claro, as pessoas estão aqui para nos levar para outros níveis. Mas a intimidade não pode ser trocada por nada. Porque muitas vezes Deus vai falar com você, vai te dar uma palavra que Ele não deu para outra pessoa. Por isso que é sobre a intimidade. Muitas vezes você tem um relacionamento com seu filho que você ama muito, mas você não vai ter a mesma palavra com seu marido. E tá tudo bem, porque são palavras diferentes, são momentos difíceis, são momentos diferentes. Um está no momento, outro está em outra estação e está tudo bem. Então a gente tem que respeitar as nossas fases e o fato de que Deus fala coisas diferentes para pessoas diferentes. Exatamente. Né? Cada um tem o seu propósito. Eu entendo que, por exemplo, nós duas estamos aqui porque temos um propósito evangelista, né? A gente está aqui para levar o evangelho. Enquanto tem outras pessoas que têm outros propósitos totalmente diferentes, né? Cada um vai carregar a sua cruz, cada um vai ter a sua missão. Então não cabe a gente ficar apontando o dedo. Até porque na palavra também, lá em Lucas, fala justamente que o fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então, quando eu falo sobre fermento, eu falo sobre o que cresce, o que os alimenta. O que alimenta os fariseus era a religiosidade, né? Era o fato de ter um conjunto de regras, um conjunto de dogmas que quando o próprio Jesus Cristo chegou, eles não o reconheceram. Então, às vezes, eles estão tão focados nas regras que eles não olham para as expectativas de Jesus, né? Para o que Deus quer da gente, para o que a gente deve fazer, que está ligado à humildade, ao amor. Então, a gente se descola disso, porque a gente muitas vezes se cola na nossa amargura, nos nossos sentimentos e na nossa vaidade. Então, acho que é isso, né? Na palavra fala, cuidado. O fermento dos fariseus é a hipocrisia. Então, esse cuidado é um alerta que a gente deve ter no dia de hoje. Será que eu devo escutar essa pessoa? Então, acho que até quando a gente recebe um conselho, submeter esse conselho ao Senhor. Senhor, isso daqui é real? Senhor, eu devo acreditar nisso? Até porque, por exemplo, profetas, né, aparecem. Eu já recebi uma profecia dentro da igreja que não se cumpriu. E aquilo, óbvio, te frustra, né? Você fala, cara, eu queria tanto e eu recebi uma promessa, né? Mas Aquela calma, pessoa amiga, ainda falou... pode servir.
Não, mas tinha prazo. Tinha prazo, ele não se cumpriu no prazo. Aí a ansiedade da pessoa. Então, aquele momento, aquilo poderia servir para me afastar do Sim. Senhor. Por quê? Porque uma pessoa de um alto cargo na igreja falou algo que não se cumpriu. Mas quando eu olho e reconheço que ele é tão pecador quanto eu, e que tá tudo bem ele falhar, porque eu também sou falha, tá tudo certo. Porque eu não posso apontar o dedo para ele, porque eu também estou na mesma jornada. Mas muitas vezes as pessoas usam isso. Ah, tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. E aí se afasta do Senhor. Porque as pessoas tendem a ser tão radicais, às vezes tão controladoras, que tudo isso afasta de Deus. E eu acho que a nossa maior preocupação e a nossa maior responsabilidade como cristã, nem vou dizer como evangélica, né? Como cristã, é ser exemplo de Cristo. Exato. Né? É pregar e viver o evangelho, né? Mas muitas vezes a gente não vai conseguir. Não vai conseguir. E quanto mais a gente estiver na presença, mais humanos nós seremos. Perfeito. Então, a gente precisa olhar para o outro com amor. Não é apontando o dedo dizendo que você está errado, é isso, isso aqui. Porque, gente, está todo mundo na caminhada. Perfeito. Então, se a gente quer o bem do outro, você acha que apontando, diminuindo, humilhando, vai ser o que Deus espera de você? Exato. Então, a gente precisa trabalhar essa humanidade. Perfeito. pessoas Essa da vulnerabilidade, né? É. Eu acho que aqui é muito focar também no... temos que corrigir, temos que exortar. Sim, Sim. mas a forma como a gente vai fazer é que vai fazer a diferença. A forma que a gente vai falar é que vai fazer a diferença. Porque muitas vezes as pessoas querem esse controle. E a forma que elas falam é agressiva, é para diminuir, como você trouxe. Então tem que ter muito cuidado. E às que isso vezes não se firme. até, amiga, não é uma coisa verdadeira, tá? Sim, sim, Então, assim, tem que ter muito cuidado quem tem autoridade sim. para ter certeza do que está falando. Perfeito. Porque às vezes você coloca as pessoas numa condição que nem sabe? Que nem Sim. é o que está acontecendo. Perfeito. Então, eu fico muito preocupada com isso, assim. Sim. Mas eu acho que Deus está no controle de tudo. Né? Acho que a gente está aqui para evoluir. E que a gente tem que agora, depois de passado essa O furacão, questão, a tempestade. que é essa religiosidade, como você falou, querer colocar numa caixa, querer Porque achar... isso também é idolatria, né, amiga? Sim. Quando você coloca uma pessoa num pedestal e você dá essa autoridade para ela, você está idolatrando aquela pessoa. Então, você também tem que reconhecer a sua responsabilidade nesse processo. Por que eu dei tanto poder a essa pessoa? Porque se a minha expectativa está em outras pessoas ou nas circunstâncias, eu vou cair. Por isso, a minha expectativa deve estar em Deus, né? Porque tudo passará, mas a palavra dele não passará. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, quanto mais eu tiver firmada na palavra, quanto mais eu conhecer a palavra, mais eu vou voltar para a verdade. Eu acho que isso que aconteceu com a gente. Aí eu estava contando, né? Aí eu comecei e Deus me colocou com as pessoas certas. Perfeito. Que me fez me enxergar, me fez voltar à minha essência, sabe? Perfeito. E a entender que tudo bem você se curar, ter seu tempo para se curar, mas você tem que amar a pessoa que te feriu. Perfeito. Então, quando eu comecei a entender isso, tudo fluiu, porque é muito ruim para mim. Eu não lido bem com conflitos. Eu prefiro sempre olhar o lado bom da pessoa, sabe? Perfeito. Então, aí veio também um processo de amadurecimento. Já que eu sou assim, que eu olho o lado bom, eu não posso nunca dar autoridade para outra pessoa, né, é o que você estava falando. Então, a gente amadurece, a gente entende que é esse o processo da vida. E aí, eu viajei, encontrei com amigas de infância, e aí foi maravilhoso. E aí, muitas coisas aconteceram, né? E é isso, de novo, Deus nos fez livres, né? Perfeito. Então, aquela coisa, viajei
sem meu marido super confia em mim. Meus filhos já estão um pouquinho mais velhos, já ficaram com meu marido. Foi uma viagem de um resgate maravilhoso para mim, foi muito importante, e ele me deu todo o apoio. E ele também me ajudou em várias coisas que eu estava querendo fazer, mas eu não conseguia fazer, então ele me ajudou muito nesse processo. E também ele me fez enxergar quem eu sou, né? O que Deus espera de mim. Me né, lembrar. Amiga? Eu acho que é isso. Que a gente fica cego no momento. Acho que Sim. a importância de trazer o quanto religiosidade pode ser perigoso. Muito. Porque como afasta. Eu já ouvi, inclusive, de uma das minhas colegas de trabalho. Eu lembro que logo no início da minha conversão, ela falou: Paulinha, você é uma das primeiras pessoas que eu conheço que se converteu e se tornou melhor. Porque as outras pessoas que eu vejo só estão criticando. Não pode fazer isso, não pode beber, não pode fazer isso, não pode... Que isso afasta as pessoas. E aí você começa a olhar e fala: eu não quero me tornar igual a um deles. Então, porque amiga, você não tem referência. Então, eu mesma, quando comecei a ver determinadas pessoas, inclusive, que sabiam a Bíblia de cor e salteado, mas quando iam no restaurante comigo, tratavam mal o garçom. Eu falava: cara, que evangelho é esse? Que eu prego algo e eu vivo algo totalmente diferente. Ou a pessoa que ia cheia de cartilhas, né? Do que fazer, do que não fazer, do que fazer, do que não fazer. E estava fazendo fofoca. Para Deus não existe pecadinho ou pecadão, né? Não existe, é tudo pecado. Exatamente. Então, quando eu estou tão preocupado com a vida do outro, eu deixo de me aprimorar. Eu deixo de me desenvolver. E não é sobre o que você é. Né? Eu acho que é isso. Não é sobre o que você é sobre como você vai resgatar aquela pessoa, né? Com certeza. É como você vai trazer. Então, não adianta ficar dizendo porque eu sou assim, porque eu não faço isso, porque eu não faço aquilo. Porque Até não vai ter efeito de trazer as pessoas para perto. Até porque você sabe que, como mãe, a melhor forma da gente guiar qualquer pessoa é através do exemplo. Então, se eu olho para essas pessoas, que eu acredito que seja o que aconteceu comigo e com você, quando a gente começou a olhar para essas pessoas em específico, eu falo: cara, eu não quero me tornar igual a ela. Exatamente. É aí que gira a chave. É aí que tirou. Fala: cara, eu não quero ser assim. Não é isso. Não é isso que Deus espera de mim. Exato. Eu não quero isso. E tá tudo bem, porque Deus as usa, e a gente não tem dúvidas sobre isso. Graças né? a Deus. Com cada fim e de formas diferentes. Mas isso é para ele ou para ela. Porque nasceram com essas características, não é para mim. E aí pra gente vai ser diferente. Cobrarem isso, que eu seja de uma forma, que eu haja de uma forma, que eu não vou ser. Essa espontaneidade, essa alegria é nossa. Sim. Né? Deus nos deu. Então, que seja isso, vamos usar através dele. Exato, e isso não só na religiosidade, você vê numa empresa, por exemplo, no ambiente corporativo, você tem um perfil, eu tenho outro perfil. Pode ser que por exemplo, falar no palco para mim é super natural, mas para você pode ser mais desafiador, como para você vender pode ser super natural e para mim isso é mais difícil e tá tudo bem, porque cada um é utilizado de uma forma, cada um tem um perfil. Você vai fazer um teste de competência, um assessment, você vê, quando vai formar um time, ele tem que ser complementar. Exatamente. Então, na igreja também é assim. Cada um tem um perfil e vai ser usado para algum fim. E na vida, né? Porque eu acho que a maior igreja que a gente pode pregar é o mundo. É o nosso dia a dia. Né? Meu amiga. Sim. O mundo é onde estão os desafios. É fora da igreja onde estão os desafios. Perfeito. Então, se você não souber utilizar cada um com seu dom para fora da igreja. Exato. Por isso, porque não adianta também você querer ficar só no meio, em uma determinada mesa, porque ele fala: sejam a luz, sejam sal da terra e a luz do mundo. Significa que para você ser luz, você tem que ir onde tem escuridão. Você precisa caminhar, né? Ir aos pequeninos. Então, eu acho, e a beleza do evangelho é isso, né? Eu vejo na minha família, sabe, Paulinha? E uma das coisas que me alertaram foi isso. Eu vejo na minha família e eu tendo a sempre fazer isso, né? O que é que os meus filhos esperam de mim como mãe, né? Perfeito. O que é que meu marido, como é que meu núcleo familiar funciona? E a partir daí, eu consigo ver Deus, assim, na minha vida. Amém. E nós, como mulheres, nós somos muito a base, né? Nós somos muito a coluna da A mulher família. virtuosa de Provérbios 31. Exatamente. Então, se você perde sua alegria, sua espontaneidade, o dom que Deus te deu para unir e fazer com que as crianças
façam o que precisa ser feito, afinal de contas, nós somos autoridade, né, sobre Sim, ele. com certeza. Que seu marido contribua ali e que esteja junto nesse processo, nessa caminhada, você precisa resgatar o que ele te deu, porque senão não vai funcionar. Amém, amiga. Amém. Então, eu costumo muito aplicar o que eu sou na minha casa Perfeito. para fora. Reproduzir isso, Reproduzir, reproduzir. Perfeito, amiga. Então, Perfeito. quando bateu esse alerta de que eu estava perdendo o meu poder ali, que Deus me deu no meu núcleo familiar, Sim, falei, não, tá errado. perfeito. Vamos Eu preciso mudar, voltar. eu preciso voltar. Volta pra mim. Eu acho que é essa que dá a E tá angústia. tudo bem se as pessoas não me querem dessa forma. Porque eu não preciso pertencer a um grupo, eu não preciso pertencer a uma coisa. Óbvio que é muito bom você ter um grupo para você fazer comunhão e tudo mais, mas assim... Mas de às repente, vezes não era Deus isso quer que te direcionar, né, Exato. amiga? Quer te colocar em outras mesas. E eu sempre leio, né, que quando Deus te tira de uma mesa, Ele quer te levar para outro nível. Então, isso tem a ver com a nossa maturidade espiritual. Muitas vezes, Deus te trocou de mesa e você não entende o porquê, mas é porque Ele quer te levar para o outro nível. E a gente tem que estar pronta para o novo de Deus, né? Eu tenho ouvido muito sobre isso. Quantas vezes eu estou olhando para o meu passado e estou deixando de viver o novo de Deus, né? Exatamente. Quantas vezes eu estou focada em coisas que Ele já tirou da minha vida e não contemplo, né, o que Ele quer me ofertar. Então, é importante também a gente ter maturidade para encerrar ciclos e começar outros. Novos. E eu acho que foi isso. Quando eu virei a chave, entendi, passei por esse momento de dor, entendi tudo. Eu falei, eis-me aqui, Senhor. Perfeito. Tô aqui pro novo. E preciso, né, como você falou, eu acho que quando a gente viveu muito essa chave de virada, de peraí, como é que eu vou retomar esse novo? Porque tem pessoas que estão nos assistindo que não conseguiram ainda, né, retomar. Então, a gente está aqui para lembrar. E eu quero reforçar, amiga, uma passagem que está lá em Salmos 126. Aqueles que com lágrimas semearem, com alegria vão colher. Aquele que lança a semente enquanto está chorando, voltará com cânticos de alegria. Então, é da gente ser firmado na palavra, para ter essa alegria no nosso coração, para ter essa esperança de um futuro melhor, independente do que tenha acontecido, para tirar a nossa alegria ou para roubar a nossa paz. Né? Ai, gente, então, acho que quando a gente está quando a gente está firmada na palavra, traz esse conforto, devolve essa paz, porque eu acho que nada que não é de Deus vai trazer paz. Tudo que é de Deus vai trazer paz, porque Deus não é um Deus de confusão. Então, a gente estava sem a nossa paz, porque a gente estava fora da nossa essência, né? Então, tem umas analogias que eu acredito muito, amiga, que fala, quando você tira um peixe do mar, ele morre. Quando você tira uma árvore da terra, ela também morre. E quando você tira a gente de Deus, a gente também morre. Então, muitas vezes as pessoas roubam a nossa intimidade com Deus por conta de religiosidade e a gente dá o nosso servir a Deus na mão de outras pessoas. Então, retomar isso é também retomar a nossa identidade, porque a nossa identidade está firmada na palavra. Nós somos filhas amadas do Senhor, nós somos as meninas dos olhos de Deus e Ele nos promete alegria, bom ânimo, né? No mundo tereis aflição, mas fiquem em paz, porque eu já venci o mundo, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, tem de bom ânimo é justamente isso. É a gente entender que vão ter os desafios, mas a forma como a gente vai encarar os desafios é que vai fazer toda a diferença, né? E outra coisa, não adianta secar quem nasceu para ser fonte. Exato. Então, a gente assim, viu recentemente, né? Não adianta. Vai tentar, né? Vão. Seja fonte, não seja dreno. Seja mais fonte do que dreno. Por favor. E aí é isso. Eu acho que é ter certeza que nós nascemos para ser fonte, que eu não tenho dúvidas que você, minha amiga, nasceu para isso. Nem você. Estamos aqui juntas, né? Então, não adianta. E nesse tempo também, eu fui muito usada. Nesse tempo de dor, Sim. E aí, fui usada, e quando você é usada, você fala, realmente, eu precisava passar por isso. Claro. Então, eu precisei passar por isso. Entendi que nem todo mundo vai estar na mesma sintonia que você na caminhada, né? Não vai estar.
Também não adianta criar essa expectativa, porque a minha maturidade é uma, a maturidade de outra é outra. E são os Então, processos, assim, são as os processos estações. de cada um. Não adianta você criar essa expectativa de que quem está do seu lado vai estar na mesma página que você não vai. Então, Perfeito. segue o fluxo que E Deus segue o tem pra propósito. você, segue o propósito, que é isso. Não adianta tentar parar, não adianta... Porque ele não vai permitir que você pare, ele vai querer que você continue. Então, você vai ter que continuar. Foco na promessa, né? Olha para a promessa e vai. E tem uma coisa que eu queria trazer também, Claudinha, que tem uma expressão que se repete muito na Bíblia. Se repete 366 vezes na Bíblia. Sabe qual é? Não temas. Não temas. Não tenha medo. Tem pelo menos uma frase dessa para cada dia do ano. Porque Deus está com um lembrete, né? Não tenha medo. Então, lá em Josué 1:9 fala: seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará contigo por onde andares. Então, não importa se eu estou andando com ou sem alegria, com ou sem paz, com ou sem autoridade, aonde eu estiver andando, Ele está me forjando. Sim. Até porque a porta que Deus abre, ela é projeção, mas a porta que Deus fecha, ela é proteção. Então, a gente tem consciência disso para a gente seguir em frente, né? Amiga, tem uma coisa também, que depois de passar desse turbilhão aí, nossa, que eu tô nessa fase agora, que é o seguinte, eu vejo que a gente está, a nossa geração, muito preocupada em ter um canal para poder falar, ter uma projeção, né? Ter um ministério, púlpito, né? Um ministério, púlpito, exato. ter alguma coisa. E estão esquecendo de ser. Perfeito. Então, seja. Eu acho que Deus espera que nós sejamos luz do mundo. Amém. Né? E antes de você querer ter alguma coisa, seja. Porque você impacta as pessoas que estão ao seu redor. E vai ser natural, vai ser genuíno, fluir, né? entendeu? Então, assim, isso me preocupa. Porque você começa a agir de formas que antes de ler, eu tenho que postar. E aí, para você não postar, você tem que escrever tudo certinho. O tempo que você gasta deixando de ler, entender daquela palavra, para poder se alimentar e, de fato, ser, você está preocupado em mostrar. Perfeito. E foi uma coisa que, quando você falou no início, me tocou muito, amiga. Que quantas pessoas estão preocupadas com rituais, né? Sim. Ou com projeções de como eu devo fazer, que vai perdendo o dobrar o joelho, Exato. né? O apagar a luz e conversar com Deus. Conversar com Deus enquanto você está lavando a louça. Deus está nos detalhes, né? Deus mora na organização. Deus mora no nosso dia a dia. Ele está falando com a gente todos os dias. Então, acho que quanto mais intimidade eu tive com Deus, hoje, se eu vou entrar numa reunião, eu oro antes. Hoje, se eu vou para uma conversa importante, eu oro antes. E você sabe, eu ainda ligo para a amiga pedindo oração. Amiga, ora por mim que eu vou fazer tal coisa. Então, acho que é trazer Deus para todos os momentos. Exatamente. E viver isso. Assim, eu isso. não tô... Amiga, nunca tive um ano tão bom profissionalmente. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque não é sobre mim. Isso é sobre a obra dele. Uma obra sem fruto, né? A fé sem obras é inútil. Então, não, a minha fé precisa produzir frutos. Então, acho que é isso que a gente vê. Tanto é, pessoal, que para encerrar aqui, que eu já vi que a gente já está no time, eu quero dar um testemunho, que eu nem aliei isso com Claudinha, a gente nem tinha combinado, mas de algo que aconteceu com nós duas, inclusive. Pessoas, mais de uma pessoa, já nos procurou no Instagram para participar do podcast. Pessoas vêm nos procurando, né, individualmente, para estarem aqui. Mas uma coisa que a gente alinhou, desde o primeiro momento que a gente decidiu seguirmos juntas, foi que as pessoas que estariam aqui só seriam pessoas que a gente conhece, que a gente acredita e que a gente sabe que prega e vive o Evangelho. Então, é o nosso compromisso com você que está aí, que não vai vir ninguém sentar nessa cadeira se não for confirmada pelo Senhor que pode estar aqui.
Então, acho que isso é o quão é genuíno, né? A gente nunca quis ensaiar nada. Exatamente. A gente nunca quis montar nada para que fosse a maior verdade do nosso coração, para que fosse o Espírito Santo descendo sobre nós e chegando até quem está ali. Amém. É isso Né? aí, amiga. E para quem não sabe, eu procurei a Paulinha e falei, Paulinha, foi bem isso, não foi, amiga? Foi. Eu posso fazer o podcast com você? Eu quero fazer, porque eu acredito em você, eu conheço você, eu acho você maravilhosa. Eu poderia fazer sozinha, poderia, Sim, sim. né? Sim. Poderia, porque já era uma coisa que Deus já tinha Sim, falado já pra tinha mim. tocado no seu Já tinha coração. tocado no meu coração. Né? Eu falei, mas por que, se ela já tem um canal, por que eu não junto com ela e a gente Soma forças, né? soma para levar mais adiante, Perfeito. né? Então, eu queria deixar aqui Sim. o começo de tudo, que foi muito orgânico, Exato. e testar essa ideia nossa de que só quem estará aqui são pessoas que a gente realmente confia e acredita que Deus está guiando e no controle, né? Exato, amiga. E que estão na mesma direção que a gente. Na mesma direção. Porque o que a gente acredita é que a palavra de Deus transforma. Então, eu espero de todo o coração que essa mensagem tenha chegado em você e que Deus possa te transformar. Porque esse é o nosso propósito e a gente está aqui para isso. Amém. Muito obrigada, Claudinha. Obrigada a você, minha amiga. Boa noite e que venha o próximo. Obrigada.